mais ou menos com 12 anos de idade, eu falei com minha mãe, mãe, eu sou diferente. E eu ia pro colégio, eu via meus amiguinhos lá beijando as meninas e eu tinha vontade de beijar os meus amiguinhos. Eu não tinha vontade de beijar as meninas do colégio. E olha que as meninas sempre deram muito em cima de mim, né? Eu me chamo Francinei Souza, tenho 33 anos, sou homossexual desde que me conheço por gente, né? Atualmente babalorixá, sou do candomblé, né? Babalorixá significa pai de santo. Estou vestido com essa roupa representando a minha religião, né? Tento ser o máximo o melhor filho para meus pais, o melhor irmão, né? Mesmo com tantas lutas que passamos diariamente na vida, que não é tão fácil assim, né? Só quem sabe o que é ser gay é quem realmente passa por lá. A não ser isso, nunca irão saber das lutas diárias, né? Dos preconceitos que passamos, das situações, negligências que fazem com a gente. Tentamos todos os dias sorrir mesmo com tantos obstáculos, com tantas pedradas, com tantos apontamentos, né? Que a gente passa dia a dia e a vida não é fácil. Mesmo assim, levo um sorriso agradável para minhas clientes, para os meus amigos. Mas é porque o gay ele é uma coisa mais sensível, né? Às vezes não é aceito em casa, a família discrimina, ele vive situações deploráveis, os irmãos dizem que ele é a mancha da família. Isso eu estou falando da minha questão pessoal, que eu vivi tudo isso. Hoje, graças a Deus, eu sou um profissional de excelência, né? Além de atuar como cabeleireiro, eu também sou babalorixá, então a gente já usa isso como uma espiritualidade para ajudar as pessoas, né? Para focar naquilo que é ver o outro bem, porque o mundo gira em torno de todos. Então, quando a gente vê que alguém não está legal, a gente tem que tentar ajudar essa pessoa também. E assim eu estou conquistando o meu espaço como ser humano, que nos alegremos todos os dias. O bom de tudo é estar bem, mesmo quando tudo fala que não vai dar certo, que você é mais um no meio da multidão. Não, meu amor, você é a peça principal da peça teatral do seu teatro, da sua vida. Ela não te dá direito a ensaios, então você tem que ir, levantar a cabeça, seguir em frente e ser feliz e brilhar, seja como a luz. Mais ou menos com 12 anos de idade, eu falei com minha mãe, mãe, eu sou diferente. E eu ia pro colégio, eu via meus amiguinhos lá beijando as meninas e eu tinha vontade de beijar os meus amiguinhos. Eu não tinha vontade de beijar as meninas do colégio. E olha que as meninas sempre deram muito em cima de mim, né? Então, quando eu falei à minha mãe, isso ela olhou pra mim assim, que eu acho que aquilo ali foi algo que equilibrou a minha vida, né? Que me disse, agora a escolha é sua entre ser um ser humano elitizado como o Fran, respeitando os paradigmas do outro, porque o seu respeito só começa quando o do outro termina. E o do outro começa quando o seu termina. Quando você deixa de dar ao outro aquele respeito que é dele, nitidamente ele vai fazer igual contigo. No caso comigo, né? E aí, minha mãe falou pra mim assim: você vai ser feliz com essa escolha? Eu voltei a pergunta pra ela, uma criança na época ainda, né? Porque um menino de 12 anos, na minha época era mais. As crianças eram mais inocentes, né? E ela disse: você vai ser feliz com essa escolha? Eu falei: mãe, feliz eu não sei. Mas eu sei que eu preciso ser eu mesmo. Isso já é o suficiente para ser feliz. Não adianta eu viver uma aparência, né? Fui muito posto para fora de casa pelos meus irmãos. Infelizmente a gente tem que contar a verdade, mas é essa. Meu pai me odiava, me batia muito. Eu sempre gostei de bater quando me chamava de gay. Você é viado! Eu murro na cara e expulso da sala. Sempre foi assim. Onde eu mais briguei na minha vida, questão homoafetivo, foi na escola. A escola sempre foi um lugar que me tirava do sério, porque tudo era viado, viado, viado. E eu não, na época eu não tinha essa ousadia, né? Que a gente cria isso com o tempo, com a maturidade. Quando você realmente determina a se amar e se aceitar da forma que você é, não tem precisa de libertação. Mas para que libertação? Ah, mas você vai para o inferno. Qual inferno pior do que nós vivemos conscientemente?
Porque para mim o inferno é a consciência humana, que sabe que a maldade vai voltar para si na lei do retorno, mas permanecem guiando-se pelo caminho do mal. Meu nome é Vitor, tenho 18 anos. A aceitação foi um pouco complicada. Eu comecei a me aceitar bem recentemente. E quando eu comecei a me aceitar, eu desliguei um pouco assim de eu preciso da aprovação dos outros. E aqui, eu necessariamente antes era muito dependente dela. Sentia que a aprovação dos outros era coisa que fundamentava eu. Hoje em dia não tanto. Eu sinto que a minha própria entendimento, minha própria aceitação já é o bastante para mim. Tem uma frasinha que eu ouvi uma vez que eu acho muito interessante. É, é o meu inferno pessoal, o meu inferno de Dante, um pouco a escola. Eu, como pessoa negra, já é uma dificuldade tremenda, porque eu não me identifico com muitos professores, porque eu acho que uma grande parcela deles são brancos e todos eles são héteros, então já por si próprio já é difícil. Já é se entender e, como posso dizer, viver no convívio lá com alguns professores. E sem falar na parte dos alunos, que aí sim é um inferno completo. Por causa que, como a gente vive em uma cidade pequena, os pensamentos dele, já por serem limitados pela idade, é, agora pela cidade, por verem uma cidade pequena, é muito mais reduzido. Por causa que eles não entendem o diferente e não se abrem a entender o diferente. Eu tinha sofrido um racismo dele lá na escola. Bom, foi aquela coisa assim, um evento fechado, mas alguns professores souberam, a direção soube, mas teve aquela passada de pano e todo mundo se esqueceu daquilo. Bom, foi literalmente uma passada de pano, porque a que não teve muito aprofundamento assim de ambas as partes. Eu queria que me aprofundasse um pouco mais, mas minha mãe não quis levar isso pra frente. Aí disse, vou parar com isso aí. Sou Zenildo Silva, educador, mestre em ensino e relações étnicos raciais e também atuo na psicologia, atualmente com crianças com deficiência, em especial TEA, né, autismo, no atendimento educacional especializado. Para a gente iniciar a pensar um pouco sobre racismo, homofobia, inicialmente algumas pessoas podem pensar que são assuntos altamente opostos, homofobia, racismo, mas por que falar, conversar sobre isso e conversar e dizer e entrelaçar? Inicialmente, né, o ser humano é atravessado por muitas questões. Questão racial, questão de gênero, questão da condição social. Isso aí a gente usa um nome na academia de intersecção, ou seja, quais são, né, as demarcações, os muito eu que eu tenho, né? De onde eu vim, a minha raça, a minha etnia, meu grupo social, enfim. Então, quando a gente pensa que o ser humano é esse ser aí multifacetado, atravessado por muitas questões, a gente vai pensar nesse ser humano que traz a sua raça, que traz o seu gênero, que traz muitas e muitas situações como ser humano multi. E aí quando a gente vai trazer a questão da homofobia e do racismo e pensar na saúde mental, a gente vai pensar em algumas questões que são importantes. Quando a gente trata da questão da negritude e da homofobia, a gente vai pensar como duas questões que estão à margem. Quem é o homem preto? Quem é o homem preto gay? Quando a gente fala da questão da bicha preta, do homem preto, do ser homem, a gente vai pensar em muitas questões que de uma forma ou de outra está atrelada à marginalização. Imagine só você viver em uma sociedade onde você não pode ser o que você é, que você tem que esconder o que você é, que você é mal visto pelo que você é, que você é condenado pelo que você é. A igreja, o discurso científico, todas as questões que vão atravessar, inclusive a família. Aí quando você se encontra nesse ambiente e nessas demarcações, proibições, normatizações, e você quer ser algo que não pode ser, e a partir daí você tenta esconder, algumas questões emocionais vão trazendo em você algumas consequências para a vida, para o mundo. Então todo homem gay, né, toda bicha preta, toda pessoa que se vê, se entende como gay preto, vai vivenciar todo esse processo aí.
Inicialmente, o que se espera de um menino que brinque de carrinho, jogue futebol, pegue todas as meninas, não dance, não performe de forma nenhuma algo que recorde o feminino? O que se espera de um menino preto? Por ser preto, existem essas questões, né? Que seja forte, viril, sustentador da casa. E outras questões que vão atravessando aí a questão racial muito bem forte. E aí, de repente, quando esse menino se vê com sua orientação, que não é heterossexual da norma, entre aspas, e com suas questões raciais de ser preto, todas essas expectativas em cima desse menino aumentam. E a pessoa, evidente, como criança, vai tentar corresponder a essa sociedade. Vai tentar ser o menino, entre aspas, que cumpre com os compromissos, o menino que obedece, o menino que vê. Mas o seu corpo não pede isso. Sua identidade não pede isso. Suas questões emocionais não pedem isso. Então, esconder o que é para agradar toda a sociedade, esse meio, vai acarretando em algumas questões que o corpo, de certa forma, vai respondendo depois. Então, hoje, a quantidade de pesquisa que vai mostrar que o índice de suicídio do jovem gay, do jovem preto e gay, é maior quantitativamente do que qualquer outra categoria e esfera. O sofrimento psíquico, o quadro de ansiedade, de angústias e outras questões, porque nós somos atravessados por tudo isso. E tentar esconder o que você é por conta de agradar as normatizações e as regras e as questões, porque desses papéis vai acarretar justamente isso aí. Então, a saúde mental, as questões emocionais do jovem gay, do homem gay, preto, acaba sendo mais acarretada do que qualquer outro por conta dessas questões que a gente vai trazendo aí, dizendo de certa forma. Performar para ser homem, performar para casar, performar para não ser visto como agressivo, performar para não ser visto como alguém estranho, como marginal. Então, tudo isso aí, de certa forma, vai trazer todas umas questões que vão acometer esse desenvolvimento, esse emocional, essa visão de mundo, essa visão de identidade. A gente já vivencia na sociedade atual, onde essas questões são mais quebradas facilmente. Então, a geração 21 não vai sofrer tanto quanto a geração 20 do século 19, da década de 80, 90, porque a sociedade já tem um outro perfil, ainda existe muita discriminação, ainda muitas questões que qualquer jovem gay que está ouvindo aí está se identificando, ou que conhece alguém está se identificando, mas é menor por conta de discursos mais abertos, de uma sociedade que pensa mais, entre aspas, né, na ideia do respeito, que quebra com algumas questões, embora a gente não esteja dizendo que isso aí tenha acabado diminuído, mas a frequência é menor, as questões são bem menores. Então imagine só essas pressões todas e como esse corpo vai responder diante de tudo isso. E o mais interessante é pensar quando e como essas pessoas que quebram essas bolhas todas aí, quebram todos esses paradigmas e vai dizer, não, eu vou viver a minha identidade sexual, eu realmente vou, né, atravessar as questões raciais, eu vou ocupar os espaços, eu não vou ter medo, eu vou, de certa forma, criar todas as situações de resistência. Também é um sofrimento, mesmo quem está aberto a tudo isso aí, a dizer, não vou ficar nessas amarras. Porque dizer não a um sistema, por mais que você se mostre livre, liberto, também é uma ação de quebrar com questões pessoais e, ao mesmo tempo, de sofrer por conta das condenações que a gente já foi conversando aqui e trazendo tudo para a gente pensar e perceber. Por isso que a ideia da intersecção, desses atravessamentos é importante. E quando a gente pensa em alguma situação, alguma questão, pensar em outras que vão atravessando, né? Quem é essa pessoa que é gay? É preta? Então o sofrimento vai aumentando, né? É pobre? O sofrimento vai aumentando, porque são as demarcações que a sociedade vai trazendo por conta de tudo isso aí, que a gente vê e percebe que não é fácil. Então, resistir é o segredo, mas resistir também dói. A casa, a família, é o suporte maior de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, em qualquer situação ou condição. Então, quando a criança encontra dentro da casa o abraço, o aconchego, tudo que
dentro do senso comum, poderia ser visto como algo que é familiar, que é papel dos pais ou de quem ocupa esse espaço aí. A vivência, a forma de ver o mundo, acaba sendo acometido por questões que vão ajudar mais a vivenciar e enfrentar os desafios da vida. Mas aí a gente traz justamente o oposto, né? Existem casos reais e vocês que estão aí assistindo devem recordar de pessoas negras, pretas, homoafetiva, bichas, viado, gay, preto, dentro da própria casa que foi expulso, foi abandonado, foi deixado em uma condição e pressionado para ou seja homem, como algumas pessoas diziam, né? Seja homem, seja macho, ou não vai ficar aqui. Eu já ouvi de pacientes frases muito fortes, né? Que fosse um marginal, mas que não fosse gay. Imagine só um jovem ouvir isso aí na sua formação de personalidade, né? Na minha casa, não. Na minha casa, bicha, não. Ou você fica homem ou vai sair daqui. Então, são questões reais. Quantos jovens o tempo todo são expulsos das suas residências por conta da sua orientação sexual? Então, um ambiente que tinha que ser de abraçar, de fortalecer, de ter todo um discurso para trazer para perto e de respeitar, passa a ser o ambiente primordial da homofobia. O ambiente que pressiona, que normatiza, que de certa forma vai fazer com que essa pessoa se sinta tão pressionada a trazer e a gerar algumas questões aí emocionais que a gente vai assistindo, né? Quantos jovens pretos, gays, estão aí depressivos, com quadro de ansiedade, por conta dessa não aceitação. Já existe um conflito comum interno, né? De compreender quem é, se entender, se perceber, ficar nas incertezas, achar que está em um mundo sem merecer esse mundo, porque o que está pensando, o que deseja é algo proibido, porque a Bíblia não diz isso, a igreja não diz isso, etc e tal. E ainda não ter essa aceitação e esse abraço de casa torna tudo isso aí muito mais difícil, né? Por conta de muitas situações. A educação é, de certa forma, a ferramenta de transformação do mundo. A educação formal é evidente, né, a partir dos sistemas de ensino, as instituições, as diversas disciplinas, componentes. E a educação informal também, a partir das ONGs, da igreja, dos muitos espaços. Mas a educação formal, né, a partir do seu currículo, da sua prática pedagógica, precisa, de fato, repensar na quebra, né, de uma sociedade, na mudança social de uma sociedade antissexista e antirracista. Aí, inicialmente, só para pensar numa sociedade antirracista, há mais de 20 anos, né, em média 21 anos, surge uma lei, né, 10.639, que vai, de certa forma, oportunizar, motivar, mobilizar a sociedade pedagógica a pensar em práticas onde os estudantes pretos e pretas também se sintam participantes do processo, né, se sintam protagonistas. Ou seja, não vai mostrar somente o negro no dia da libertação dos escravos, no dia da consciência negra, mas o ano todo a partir de revistas, livros, filmes e muitas questões que vão trazer a questão racial à tona e despertar muito no negro e negra o desejo e a vontade de dizer, não, eu sou especial, eu faço parte, eu sou protagonista. Então são práticas que a gente chama de antirracista. A gente pensa e briga o tempo todo por uma educação de respeito à diversidade, por uma educação de respeito às muitas formas e expressões de ser. E isso começa dentro do ambiente escolar. Isso começa quando a criança entende e aprende desde cedo que o menino pode sim brincar com a boneca, porque vai aprender a ser um bom pai, a paternidade, e não vai deixar de ser menino por isso. A menina pode sim jogar, porque o jogo é um exercício, é um esporte, é uma atividade, e ainda está muito atrelada a questão do homem. Então, quebrar com essas questões desde a educação infantil dos anos iniciais já é uma atividade já que vai ajudar a combater a homofobia mais à frente. Uma escola onde tem uma educação de que meninos podem chorar sim, é uma escola que quebra com tantas questões e a gente está muito distante de tudo isso, né? A gente, aqui em 2024, pensando sobre isso, mas não galgou ainda a nível de educação, a nível de documentação, a nível de pedagogia. E a gente, enquanto professor, sonha com isso e pede mesmo que é preciso criar situações e espaços de diversidade, de compreensão, de quebra de preconceitos, de quebra de discriminações, espaço onde o professor tem essa oportunidade. Porque
Porque a gente aqui não vai ocupar o professor por conta dessas questões, não. Como o professor é fruto de uma sociedade heteronormativa, machista, e o professor, infelizmente, não tem nas suas grades de formações, nos seus cursos, discussões sobre gênero, sobre orientação sexual, sobre papéis. Então, esse professor não vai ter as condições a nível intelectuais para discussões desses assuntos. Então, a gente vai pensar em tudo isso em uma questão maior, né, que é preciso mudar políticas públicas, é preciso criar cursos de formação para professor. Tudo isso aí já vai sendo momentos mesmo para a mudança social, que a gente ainda não começou. Eu disse na questão do racismo, né, que a Lei 10.639 já tem mais de 20 anos, porque é barra 2003, e a gente já teve um avanço de certa forma, a gente negro já se vê, já discute, já traz à tona já diversos nomes aí, já vai trazendo, né, para essas capas aí muitos dos nossos estudantes. Mas quando o assunto ainda é quebrar com a ideia, né, de uma educação antissexista, ainda existe ainda muito a alcançar. Digamos que a gente ainda nem começou a galgar, né, esses passos iniciais. Então, trazer esses filmes, esses materiais audiovisuais, esses documentários para a gente discutir sobre isso aí é uma forma de incentivar a sociedade a pensar em questões que já são reais, porque hoje, né, se a gente for buscar os dados e as estatísticas no momento aí para tentar justificar algumas questões, né, quem são as pessoas que mais morrem hoje no nosso país, né? É o jovem, é o preto, é o gay. Então, essas são questões que a gente vai atravessando. A homofobia, o racismo estão entrelaçadas porque da intersecção que a gente trazia antes. Então, que essa oportunidade seja uma entre muitas outras de trazer à tona uma discussão tão essencial na sociedade moderna que ainda, quando o assunto é homofobia ou questões étnicos raciais, ainda começa a galgar como se estivesse ainda em uma caverna, tentando sair para começar a pensar sobre um assunto tão importante e tão real, que não só toca na gente que é negro, pobre, que é gay, não. Toca em toda a sociedade, porque todos nós convivemos e vivemos com pessoas que são atravessadas por essas questões raciais e de gênero.